Olá, você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, com a doutora Tatiana Lopes, ela que é juíza da segunda vara de violência doméstica. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Lucas, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, no Cuiabrasa Podcast. Maravilha. Então, doutora, a gente viu aqui, né? Te apresentei como juíza da segunda vara de violência doméstica. Então, assim, ninguém nasce juiz, né? É uma vocação do coração, uma vocação da vida, enfim. Quando que a Tatiana Lopes descobriu que ela queria ser a doutora Tatiana Lopes? Então, segundo minha mãe, ali desde a minha infância eu já falava assim, olha, eu Aham. quero ser juíza. E minha mãe trabalhava ali no fórum, assistente social, e algumas vezes eu fui no fórum, no período da Uhum. manhã, e eu fiquei assim encantada, com a instituição, e eu acho que ali já nasceu esse desejo, né? Porque eu sabia que eu ia fazer direito, eu assim não me via fazendo outra coisa, Uhum. e não me vejo até hoje. Gosto muito, e desde o momento que eu iniciei o curso de Direito, eu me apaixonei. Porque às vezes a pessoa fala, os primeiros anos é um pouco chato, fala algumas outras matérias, Uhum. que não tá assim exatamente relacionado ao direito, como filosofia, sociologia, mas eu gostei bastante desde o início, me identifiquei. Bacana. Aí, beleza, estudou os 5 anos, né? Em Cuiabá mesmo? Em Cuiabá mesmo. Ah, que legal. Estudou os 5 anos, bacana, formou. Você já, quando formou, você já falou, quero ser juiz. Você falou que desde criança, né? Queria ser juíza. Formou, já foi seguir atrás de concurso? Como que foi, assim? Como que é o processo, na verdade? Legal a gente falar, o processo do pós-formado até se tornar uma juíza. Sim. Na verdade, assim, uns 2 anos antes de eu formar, eu Ah, já tinha esse foco, assim, do concurso público, uhum, né? Porque eu já pensava ali na magistratura, ou até no Ministério Público, né? uhum, Fiz outros concursos, mas o sonho mesmo era a magistratura. Então, 2 anos antes de formar, eu já comecei, além de estudar, o que a gente tinha que estudar na nossa grade de disciplinas, eu comecei a pegar todas as matérias ali desde o início, sabe? Eu vou uhum. pegar direito civil do zero, processo civil, constitucional, e vou estudar já com um foco mais profundo para o concurso. Então, 2 anos antes eu comecei, e aí eu formei, continuei, né? Formei ali em Uhum. agosto de 2001, surgiu esse concurso do Tribunal de Justiça, aí em dezembro de 2003 eu consegui ser aprovado nesse concurso da magistratura. Interessante. E assim, é direto já? Ou tem algumas etapas? Quando eu fiz exatamente, em dezembro de 2003, não precisava dos 3 anos, né? Eu Hum, tinha 2 anos e meio de formada. uhum. Hoje são 3 anos. Isso. Mas assim, já direto para magistratura? Já passou no concurso já? Na verdade, assim, esses 3 anos de prática e, na verdade, mais atual, algo Ah, bem recente agora, teria que fazer uma prova, né, para a uhum. magistratura, uma prova nacional agora, antes de você fazer um concurso público para a magistratura, Hum, mas isso é algo bem recente. entendi. Então não são etapas, porque assim, leigamente pensando, eu achava que eram etapas assim. Porque tem, vamos lá, no tribunal, né? Tem um juiz, qual que tá hierarquicamente abaixo do juiz, quem que é? Não, na verdade, a gente Ou assim, não tem tem o hierarquia? juiz e tem um desembargador, que é um juiz de segundo grau. Aí depois nós temos os ministros, que atuam ali no Superior Tribunal de Justiça, no STF, Supremo Tribunal Federal. Não, isso acima do magistrado. Isso, E abaixo, assim, quem ou não tem julga, abaixo? não tem. Quem para a função mesmo de Aham. magistratura, do magistrado, é o juiz, é o de primeiro Entendi. grau, que a gente fala o juiz de primeiro grau, Entendi. Então, que então assim, somos um nós. promotor, qual que é o papel de um promotor ali junto? Então não é etapa, tipo, promotor, isso depois. Não, não, Ah, nossas que carreiras são legal. independentes, Que né? Ministério interessante. Público, ele já entra como promotor, aqui na magistratura você entra como Que juiz, defensoria entra interessante. como defensor. Que legal, a gente, né, a gente imagina outra coisa vendo de fora, sabe? Assim, eu imaginava que era uma sequência até se tornar. Que Não, legal. não, você já faz o concurso específico, né? Focado nisso, né? Que Sim. legal. E a questão da procuradoria, ou a pessoa que é. O procurador, na Isso. É verdade, concurso tem também? um promotor, né? Daí já Aham. é a carreira do Ministério Público, né? Ah, Ele entendi. é promotor, depois ele se torna um Ah, procurador de tá. justiça, né? Que seria o promotor de segundo grau. Como nós temos Ah, juiz de primeiro grau e desembargador, que são os, né, magistrados de segundo grau. entendi. São quantos graus na magistratura? 2 mesmo? Aí nós temos aqui no âmbito estadual, né? Nós temos juízes Uhum, e os desembargadores, que compõem o Tribunal de Justiça. uhum. E depois nós temos em Brasília o Superior Tribunal de Justiça, Ah, que são os sim. ministros, e o Supremo Tribunal Federal, né? Ministros do STF e os ministros do STJ. Ah, por isso que se chamam, então, a Suprema Corte, né? Que não tem Isso. nada acima. Não tem. Ah, interessante. Não, bacana. É bom saber essas questões que a gente, às vezes, fica na curiosidade, né? Então, que legal. Então, beleza. 2003 se tornou... Dezembro de 2003. Sou da turma de dezembro de 2003. Que bacana. Desde então... E assim, se tornou juíza, beleza.
você escolhe uma área que você quer atuar? Como que funciona assim é vara que chama, né? É o local que você quer atuar. Como que funciona essa escolha, Sim. essa definição? Então, na verdade, assim, quando nosso concurso, né, Uhum. de 2003, nós passamos num concurso, acho que nós éramos em 36 pessoas, e cada um foi designado para ir para uma comarca. A minha primeira comarca foi Paranatinga. Uhum. Então, lá não tinha juiz. Antes de eu chegar lá, estava um tempo já sem juiz. E eu fazia tudo, né? Juiz civil, criminal, eleitoral. Eita. Eu peguei bem próximo de uma eleição municipal. Nunca vou esquecer a eleição municipal de 2004. Foi bem tumultuada. Então, a gente trabalha com tudo. Porque nem vara federal tem, Sim. no caso. Então, até nesses processos, a gente atua. E, então, você faz tudo. Porque no início, você vai para essas comarcas menores, né? Que antes a gente falava, né? A primeira, né? Instância. Primeira entrância, na verdade, e aí depois a gente ia para uma segunda, onde a gente já tinha ali algumas divisões de trabalho, né? Depois fui para Pochorel, já dividi um pouco. A gente atuava no civil criminal, mas, por exemplo, eu tinha competência do júri, o meu colega que estava lá tinha competência da infância, sabe? E aí foi dividindo. Aí depois fui para Diamantino, onde eu fiquei ali 8 anos e meio, eu atuei na área civil, embora tenha substituído né? A vara criminal. E depois, em Rondonópolis, eu atuei 4 anos e meio ali na execução penal. É uma área criminal específica, né? Que você atua na corregedoria dos presídios. E você cuida da execução da pena. Ou seja, depois que todo mundo é condenado por um crime, vai para essa vara. Você vai cuidar ali da pena dele. Aí ele foi condenado a 20 anos. Então, vamos cuidar dessa execução dessa pena. Fui para os juizados especiais, civis e criminais, e agora estou aqui em Cuiabá, nessa vara especializada, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas nesse caso, foi a senhora que escolheu estar Isso, nessa aí área? depois você vai escolhendo as promoções, né, no caso, entendi. assim. Aí depois você vai se inscrevendo por aquilo que você tem interesse. Quando eu fui para Rondonópolis, eu me inscrevi para essa vara de execução. Entendi. E, na verdade, quando eu vim de Rondonópolis, eu removi para Várzea Grande, para essa vara também de violência doméstica. E, assim, eu demorei 20 anos para chegar em Várzea Grande. Assim, morando no interior, né? Mas eu brinco, assim, que Rondonópolis é uma cidade muito querida. Eu falo, Rondonópolis é a capital do Sul. Então, eu me sentia numa capital ali em Rondonópolis. E daí fui para Várzea Grande. Eu fiquei pouco tempo em Várzea Grande, 4 meses. E estou há 1 ano em Cuiabá. Oh, que bacana. Já nessa área da violência doméstica, né? Isso, agora numa vara bem especializada. E aí, violência doméstica, né? Sempre em alta, infelizmente, né? Sempre em alta e, enfim, conta um pouco pra gente como que é a sua rotina, que imagino eu que não é nada fácil, né? Por ser mulher, enfim, estar sempre ligada a essa questão de violência doméstica, né? Conta um pouco pra gente, assim, seu dia a dia, sua rotina. Como mulher, eu brinco assim, né? Eu, quando passei no concurso da magistratura, eu contei quantas mulheres passaram e quantos homens passaram. Eu me lembro que parece que foram 20 homens e 16 mulheres, né? Eu até contei uma vez para um colega, ele falou, já estava ali contando para saber se as mulheres estavam... Eu falei, nossa, o nosso a gente teve até uma quantidade, assim, bem razoável, né? Do número de homens e mulheres, mas nem sempre foi assim e não é isso que acontece, né? Então, assim, trabalhar por ser mulher, a gente consegue entender mais, né? Porque, né, sendo mulher, você entende tudo que uma mulher passa durante toda a sua vida, né? Você está muito mais sujeita, né? Preconceito, você tem que sempre, assim, parece que em muitos momentos provar, né? A sua autoridade, você é capaz, né? Porque, às vezes, essa violência, assim, contra a mulher, ela é estrutural, né? E muitas vezes passa de forma, assim, despercebida, né? Às vezes, eu falo, quando existiu a Lei Maria da Penha, em 2006, eu já era magistrada. Eu não entendia nada sobre essa questão do feminismo, sobre o direito das mulheres, porque é como se você nasceu mulher e você tinha que aceitar tudo ali, tudo que era imposto, né? Todas as dificuldades, e a gente sabe que tudo para a mulher foi com base em muita luta, né? Você vê, a mulher foi votar, né? Em 1930, nem votar. Mulher não era nem contada, né? Então, se a gente for pensar lá mesmo na antiguidade... Biblicamente falando, né? Exatamente. E as mulheres, então, assim, toda uma luta, né? Tudo que foi conquistado com muita luta, com muito esforço, né? Que a gente pudesse estudar, né? A mulher não podia estudar, a mulher não podia trabalhar. E se a gente for pensar em história, isso ainda é algo muito recente, né? As conquistas é muito recente. Outro dia eu estava vendo sobre o que se chamava de desquite nos anos 50, né? Que o marido tinha que dar, se a mulher não quisesse mais, né, estar casada, ele que tinha que dar o desquite. Se ele não desse, continuaria casada forçada, né?
É Então, assim, é verdade. recente até. Isso não tem nem 100 anos, tem o quê? 80 anos, isso, 50, 60 anos. Exatamente. É Né? tudo muito recente, né? Então, Divórcio, permitir a mulher, né? Antes a gente tinha que esperar um prazo, né? De separação de 2 anos para depois pra mulher poder viajar pra poder fora, o marido pisar. tinha que assinar no passaporte que ele permitia que ela viajasse. É. Né, uma coisa assim. Era como se a mulher fosse uma propriedade do É homem. isso. E aí, Isso. com base em todo esse histórico, Uhum. como isso é algo muito recente, essas conquistas, então a gente tem aí 2 problemas, né? Uma, que o homem ainda ele tem que ainda compreender esse momento que as mulheres vivem, muitos ainda não entenderam, né? Essa evolução que a mulher teve, tanto na área do estudo, profissionalmente, então eles não conseguem aceitar. E outra, essa questão da propriedade, né? Que a mulher ali ainda é hoje coisificada. A gente pode ver pela propaganda ainda, né? Que coloca a mulher ali como um objeto, e isso é algo assim que vem mudando gradualmente. As pessoas hoje acho que estão tendo um pouco de compreensão, mas a gente ainda precisa de muito avanço aí, principalmente na educação, né? De meninas, meninos, adolescentes, né? Tratar a mulher com respeito. A gente precisa dessa igualdade realmente, né? De gênero entre homens e mulheres, porque enquanto existe essa desigualdade, as mulheres vão continuar morrendo, as mulheres vão ser consideradas objeto. Então, como você disse, no passado, a mulher levava um relacionamento até o final, sofrendo violência. Aliás, antes da lei, a gente nem sabia qual era o índice, por exemplo, de um feminicídio ou homicídio contra as mulheres. Não sabia quantas mulheres eram agredidas. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas está sempre aumentando o número, não sei se está aumentando. Na verdade, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Sim. E olha que ainda hoje é muito difícil. Uma mulher, às vezes, quando ela denuncia, ela já está sofrendo essa violência muitas vezes há anos. E quando a gente fala de violência doméstica, o que diferencia uma violência não doméstica para uma doméstica? É só no âmbito familiar? O que exatamente é essa violência doméstica? Essa violência doméstica ela acontece ali realmente no âmbito familiar, né? E por pessoas próximas, né? Não só no relacionamento ali de um cônjuge, né? Um companheiro, namorado, mas ela também pode acontecer ali com pessoas que com um grau de parentesco mais próximo, né? Pode ser um padrasto contra uma menina e às vezes um irmão, né? Tem que analisar o caso concreto, a gente diz assim. Às vezes um tio, alguém, porque às vezes numa casa ali habitam muitas pessoas, né? E isso pode tudo que acontece ali naquele âmbito, né? E às vezes tem a violência também da mulher, que por meio de pessoas estranhas na rua, né? Uma mulher pode ser violentada, ela não conhece, nunca viu aquela pessoa na vida, ela não possui nenhuma relação, né? De afeto, nunca viu, né? E aí o feminicídio, ele entra dentro da violência doméstica ou ele não depende da violência doméstica para ser feminicídio? Porque é a motivação, né? A lei, então, nós tivemos um avanço agora, né? No final do ano passado, entrou em vigor uma nova legislação, né? Que a gente considera aí o pacote antifeminicídio. Então, o que prevê? Agora a gente tem um artigo próprio, né? Que antes era uma qualificadora, o feminicídio. Hoje não, é um crime próprio, crime de feminicídio. Então, na lei está escrito... O feminicídio ele ocorre tanto quando essa violência ocorre no âmbito doméstico e familiar, como quando ele ocorre em virtude da mulher, pelo simples fato dela ser mulher. É o desprezo pela mulher. Então, ele não precisa necessariamente ocorrer no âmbito doméstico. Então, a lei prevê essas 2 situações e ainda algumas situações agravantes, né? Então, teve esse aumento de pena, hoje de 20 a 40 anos. Então, a gente tem, assim, a maior pena, né? No crime de feminicídio. E, além disso, uma situação bem importante que aconteceu, que para a progressão de regime, né, que a gente tem no nosso código, a pessoa começa ali no regime fechado, vai para o semiaberto, vai para aberto. Para progredir, ele tem que cumprir mais de metade dessa pena. Entendi. Então, ele vai ficar muito tempo preso. E ainda sem direito à visita íntima. Durante todo o período? Durante todo o período. Então, assim, é uma tentativa, né, do governo federal. A gente sabe assim, punir é a melhor forma ou vai resolver o problema? Não sabemos, mas é uma forma de dizer, assim, né, do Estado se colocar e falar, eu não aceito mais, né? Porque todo dia a gente vê nos noticiários mulheres morrendo dentro dos seus lares, né? Ou pelo simples fato de ser mulher, feminicídios que acontecem, mulheres sendo mortas na frente dos seus filhos. Então, assim, é um basta, né? É uma tentativa. E a gente precisa, claro, além, né,
dessa pena alta, da punição, trabalhar mesmo, como a gente falou, a educação, né? E muitas vezes por ignorância as pessoas falam assim, mas morre homem todo dia também, né? Por que não tem, né, esse apelo, né? Se morre homem todo dia e morre mulher todo dia, tem todo esse apelo. Mas não, você falou um ponto interessante, que ela é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Quais são, assim, alguns exemplos, assim, que a gente pode falar, né? Do que, pra pessoa entender mesmo que está assistindo. O que que é matar pelo simples fato de ser mulher, tipo assim, né? Pra gente entender na forma prática. Porque tem muita gente que, por ignorância mesmo, acha que ninguém mata a mulher porque ela é mulher, sai caçando mulher na rua. Mas não, é muito diferente, né? A gente vê casos. Então, quando a gente fala assim, pelo simples fato de ser mulher. Então, por exemplo, muitos casos que nós temos visto, né? Os últimos. Então, por exemplo, tem um relacionamento amoroso, a mulher quer terminar o relacionamento. Aí o homem não aceita esse término, né? Aquilo que nós comentamos agora há pouco, né? É a mulher como minha propriedade, é o meu objeto, ela é uma coisa. Eu tenho meu carro, ninguém vai... Então, e quantas frases, né? Como essas mulheres não ouvem, né? Se você não ficar comigo, você não vai mais ficar com ninguém. Em casa, então, se a mulher, ela diz não, ele não aceita. Então, ele vai lá e mata a mulher. Ou seja, isso fala de ser mulher. Ou seja, ele não aceitou. A mulher não tem vontade própria. Ela vai ter que permanecer naquele relacionamento o resto da sua vida sem querer. Então, assim, por ser mulher, é um desprezo pela mulher, né? Entendi. É o desprezo. E no âmbito doméstico, né? Então, quando você falou assim, os homens também morrem. Os homens morrem, mas assim, segundo estudos, o número de mulheres que morrem dentro dos seus lares é 3 vezes maior ao número de homens. Então, os homens não estão na sua casa e estão morrendo. As mulheres não estão matando. Acontece? Pode acontecer, mas isso é uma minoria, né, de crimes dessa natureza. Geralmente, os homens morrem fora de casa. Então, a mulher, ela tem um problema. Ao sair à rua, no caso das mulheres, é muito mais difícil. A mulher, ela tem medo de acontecer alguma coisa com ela, tem medo. Desde, né, que a gente começa a sair de casa, você vai andar na rua, você fala, você tem medo de ser estuprada, de ser assaltada, você se sente mais vulnerável por ser mulher. E aí, quando você está dentro da sua casa, que é um ambiente onde você deveria se sentir segura, você também é ameaçada. E as mulheres estão morrendo dentro dos seus próprios lares. Então, assim, precisou dessa medida... Porque existe ainda essa desigualdade, né? É muito difícil o homem falar, nossa, eu estou em casa, a gente não vê no noticiário, né? Homens que estão ali, estou dentro de casa e foi morto. Pode acontecer, mas são casos bem mais raros. Entendi. Então você levantou um ponto interessante, que é a respeito da vulnerabilidade da mulher, né? Porque fica fácil de entender a mulher que é morta por ser mulher, porque a pessoa vai cometer um crime contra ela pelo simples fato dela ser, né, em certas situações, mais vulnerável, né? A pessoa abusar dessa questão de ser mulher mesmo, né? Vou assaltar ela porque não vai ter combate corpo a corpo, por exemplo, que às vezes vai assaltar um homem não entra no combate corpo a corpo, né? E isso também entra, né, como feminicídio, ou não? Se aproveitar dessa vulnerabilidade dela ser mulher. Só pra entender. Aí no caso do feminicídio seria, no caso, quando acontece mesmo assim a morte dessas mulheres, né? Isso. Aí na questão do assalto já não entra. Não, caso haja morte a partir desses crimes, de assalto, de... Geralmente, assim, não quadra. A gente teria que analisar o caso concreto, se a motivação ali foi da mulher ou se a motivação era o roubo, né? Daí a gente tem que analisar. Entendi. Se a pessoa se aproveita dela por ser mulher pra roubá-la, é outro caso. Isso, já é um outro caso, por causa da vulnerabilidade. Assim como mulher, né, e pessoas idosas, jovens, né, criança, adolescente, porque sabem, né, como você falou, da reação, sabe que é mais fácil realmente, o homem tem a força física superior à mulher, né, na maioria dos casos. Entendi. Tá, então, quando a gente está falando de matar a mulher por ela ser mulher, ou cometer um crime por ela ser mulher, vai estar, na maioria dos casos, ligados a crimes relacionados a relacionamentos? Então, é o que se chamava antigamente de passional, só pra gente entender. Então, a grande maioria dos casos, sim, mas hoje também se fala do feminicídio não íntimo, né? Que pode acontecer também de casos em que essa mulher, ela pode ser morta, né? Mesmo não tendo realmente uma relação de afeto anterior, mas foi morta pelo simples fato de ser mulher. E daí ela entra na estatística, né, do feminicídio. Só que aí nós denominamos feminicídio não íntimo, né? Porque não tinha nenhuma relação anterior. E existe, sim, alguns casos. Então, doutora, mas me dá um exemplo, então, alguns exemplos ou um exemplo de feminicídio não íntimo. Porque até então, o íntimo é fácil de entender, né? A gente vê muito por aí. Mas e o não íntimo? Então, ano passado aconteceu, né, um feminicídio não íntimo, né? Que foi bastante divulgado na mídia. Então, eu vou até exemplificar com ele.
Então, ali teve um caso, um homem e a mulher, eles se encontraram à noite, né? Tiveram relações sexuais e depois discutindo o preço, o pagamento, eles tiveram um desacordo e ele simplesmente assassinou essa mulher. Né? Então, é um menosprezo pela condição de mulher. Ou seja, por causa de uma discussão do pagamento ali, eu não sei te dizer os valores. Então, quer dizer, por causa de uma discussão no pagamento, ele tirou a vida da mulher. Então, o que significa essa mulher para ele? É um menosprezo. Porque a vida dela quer dizer que não vale nada. Para ele tirar a vida de alguém assim, porque estão discutindo ali o pagamento, né? Por aquele momento íntimo que ele teve com ela ali. No caso, a relação sexual. Mas como eles não se conheciam, como não tinha nenhuma relação de afeto anterior... por isso ele é considerado um feminicídio não íntimo, né? Inclusive, essa mulher deixou, parece que 2 ou 3 filhos, uma jovem. Então, é muito triste. Nossa, a vida não tá valendo nada na mão de alguns, né? Que loucura, um negócio assim que... Nossa, é duro, dói, dá até um embrulho no estômago, né? De pensar, de falar, como que a vida... Enfim. Tá, a questão da violência doméstica, quando a gente fala assim... Porque se falava muito antes de crime passional, né? Hoje em dia você não ouve tanto falar, né? Porque a gente até conversava aqui nos bastidores, né? Quem só tem paixão, ama alguém, mata, né? Não tem sentido, né? Então hoje se substitui esse termo? É falado menos? Hoje é considerado mais dentro disso de violência doméstica, feminicídio? Então, antigamente se falava, né? Passional, ou seja, queria justificar ali essa ação do homem. Então, motivado por muito amor, paixão foi lá e matou, né? Isso é inaceitável, né? Então pela sua dignidade, da honra, inclusive o STF proibiu, né? Isso não pode nem ser alegado mais num júri. Por quê? Então quer dizer que a honra do homem vai valer mais que a vida de uma mulher? Isso é inadmissível. Então não se fala mais isso. Então quando isso acontece, é considerado feminicídio. Não é motivado por amor e paixão, não. Isso é motivado por ódio, por menosprezo. Então isso é inaceitável. E antes era assim uma circunstância que poderia diminuir a pena, sabe? Que a gente fala ali, né? Um privilégio. E hoje, não. Era uma circunstância qualificadora, mas agora, como eu já expliquei no início, a gente tem um crime próprio de feminicídio, inclusive com a pena muito mais alta. E aí, assim, para se tornar feminicídio, presumo eu, como a gente tinha falado também, que é uma coisa que já vinha acontecendo. A pessoa já sofria violência doméstica porque não é na teoria, imagino eu, que não é do dia para a noite, né? Então essa vítima ela já está ali. E muito se ouve em noticiários da vítima que vai lá, denuncia o marido, o namorado, enfim, por violência doméstica, passa um tempo, retira a denúncia, né? Passa um tempo, a pessoa vai lá e morre. Isso assim, eu vejo muito. Minha mãe ela assiste muito noticiário e vira e mexe, ela comenta isso comigo, assim, ela fala muito sobre isso. Nossa, lá, ela denunciou, mas depois tirou, né? Por quê? O que motivou? Não sei o quê. Mas acontece muito isso, né? Assim, você acha que, você que entende, né? Tá nessa área há um tempo. A mulher, ela se sente coagida nesses casos de vai lá e tira a denúncia? Ou é porque tá doida de amor, assim, pela pessoa mesmo e acha que a pessoa vai mudar? Ou a questão da medida protetiva? Esse âmbito todo, assim, né? Vamos explicar um pouquinho, né? O que geralmente acontece, o que a gente vê todos os dias ali. É um ciclo da violência, né? Então, como você estava falando, geralmente o feminicídio ele não vai assim acontecer, nossa, noite por dia um feminicídio. Pode até acontecer, mas não é o comum. Essa mulher, geralmente, ela sofre ali a violência psicológica, né? Que são aqueles atos constantes de humilhações, ameaça, constrangimento. Ele vai isolando aquela mulher, então ela fica ali, ela perde contato com os amigos, perde contato com os familiares. Dá pra dizer que é a porta de entrada? Prejudica a autoestima dela, né? Primeira coisa, acaba com a autoestima dela. Você não é boa o suficiente, você não é boa mãe, você não é uma boa esposa. Se ela quer estudar, fala que ela não vai dar conta. Ele coloca a mulher numa situação de incapacidade. Entendi. Então, como ela já está ali com a baixa autoestima, já não tem mais todos aqueles amigos, já não está mais tão próxima dos familiares, ela vai sofrendo aquela violência e ela nem sequer entende que aquilo é uma violência, né? Que aquilo é um relacionamento abusivo. E ela continua naquele relacionamento, até que depois geralmente, né, dessa violência psicológica, começa essas agressões. Começa ali com empurrões, apertões, e ele vai evoluindo, né? Até o sufocamento, e às vezes pode chegar ao feminicídio. E na questão das medidas protetivas, as medidas protetivas, elas realmente salvam vidas, porque a gente recebe, assim, inúmeras, né? Que na capital nós estamos em 4 juízes, e a gente recebe todo dia, assim, diversos. Tem dia, só eu, que sou uma das 4, recebo às vezes 9 medidas protetivas. Então, vamos fazer esse cálculo aí durante o mês, durante o ano, quantas medidas. Então, na maioria das vezes, os homens, quando recebem essa intimação, eles ficam com medo de ser presos. A gente vê hoje porque inclusive hoje o descumprimento de medida protetiva é crime.
Então, essas mulheres... Só que a gente vê que 90% das mulheres que foram mortas nem sequer elas tinham medidas protetivas. E sim, algumas pedem, depois elas retiram essa medida protetiva e retornam ao relacionamento. Por diversos motivos, às vezes tem filho, às vezes dependem economicamente, financeiramente, e emocionalmente, não é só financeiramente. Às vezes a mulher tem condições, mas ela é dependente emocional. Né? Tem isso, Aquilo né? que foi o marido, o pai dos filhos dela, aquela pessoa que ela sonhou. E ninguém quer expor, ninguém quer ser vítima. Por isso que a gente tem até o sigilo. Quem que quer falar? Olha, eu tive minha cabeça batendo na parede. Né? Eu levei... Quantas pessoas não vão para o trabalho, coloca a máscara e fala, não aconteceu nada, eu caí. Isso acontece, a gente ouve nas audiências. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha de ser vítima de violência doméstica. Quem quer falar que aquela pessoa que você convive está te agredindo? Ninguém quer falar. É bem complexo. Assim, eu não vou perguntar sobre estatística, porque número é muito complicado, né? Claro, mas assim, tem casos, imagino eu, talvez até bastante, de pessoas homens que recebem a medida protetiva e aí liga o dane-se ele mesmo e vai e faz o que tem que fazer, assim, e mata a mulher. Você tem, assim, um pouco de ideia nisso, assim, de pessoas, de homens que recebem medida protetiva e vai lá e executa a vítima? Inclusive, a gente conversou sobre isso na nossa última reunião da rede, né, de enfrentamento à violência, e isso foi até comentado, né? E são raríssimos. São raríssimos casos. Porque às vezes a vítima pode ter medo, né? De falar assim, se eu pedir, a pessoa vai lá, recebe, vem e faz o que tem que fazer. Eu, assim, em toda a minha atuação, se for somar ali, eu atuei um pouco especializada nessa vara. Um pouco em Rondonópolis, um pouco em Várzea Grande, Cuiabá. Aí, totalizando aí uns 3 anos. Não são muitos anos de experiência, mas são 3 anos. Eu nunca tive um caso assim. Entendi. Em que a mulher pediu uma medida e foi morta. Não. Entendi. Que bacana. Entra no que você acabou de falar, que o homem tem medo de ir preso, né? Sim, acho que envolve as duas coisas, isso e a exposição, né? Muito. Olha, principalmente agora. Quando eu atuei lá, mais ali por volta de final de 2013, 2014, 2015 ali, nessa vara, né? Hoje, eu vejo assim, quase 10 anos depois, eu já vejo uma conscientização maior. Há 10 anos, quando eu estava na execução penal, eu já chegou de eu ouvir assim, da pessoa cometer, que ainda não se falava, né, em feminicídio nesse período, e falar assim, não, mas ele não é bandido, não, ele só matou porque a mulher estava traindo. Então, ainda era aceitável. Hoje, eu vejo assim, que 10 anos depois, eu não vejo a sociedade com esse discurso. Eu vejo os próprios homens falando que é inadmissível. Ele tem que ficar preso mesmo, tem que ser prisão perpétua, tem que fazer uma coisa, e alguns falam assim, tem que ter pena de morte. Porque essa consciência, embora ela seja lenta, eu vejo que ela está acontecendo. Sim, porque você mencionou a questão do... Dá para dizer que são sinais iniciais de uma violência doméstica, que é questão psicológica, né? Sobretudo. E fica até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, observar os sinais, né, nos seus relacionamentos. Mas assim, para a mulher pedir a medida protetiva, ela tem que atender alguns requisitos de relação? Como que funciona essa medida protetiva? Então, não é para ela necessário. pedir? Essa pergunta foi muito importante. Inclusive, a mulher não precisa registrar um boletim de ocorrência. Por exemplo, muitas, elas pedem medidas protetivas, mas elas não querem. Não querem nem representar. Elas não querem essa ação criminal contra ele. Às vezes é o pai dos filhos delas, ela não quer. Até porque ela não quer mais ver aquela pessoa, ela não quer ter que enfrentar um processo, porque é muito... Sim. É muito difícil para a mulher. Depois ela vai ter que ir na delegacia, ela vai ter que falar o que aconteceu, ela vai ter que ir lá perante um juiz, repetir o que aconteceu, o que a gente fala de revitimização. Então, muitas vezes ela só pede a medida, e isso é importante, né, que seja esclarecida a população. E outra informação que é importante também. Hoje as medidas elas estão sendo definidas sem prazo, tá? Mas isso não significa que a mulher não pode desistir das medidas. Então, por exemplo, ela pediu essa medida hoje, ela se viu numa situação ali que ela fala, estou em vulnerabilidade, eu temo pela minha vida, pela minha segurança, pela minha integridade. Daqui 2, 3 meses, olha, não me perturbou mais, eu estou vivendo bem, é pai dos meus filhos, eu quero facilitar, não consegue. Às vezes é difícil encontrar uma pessoa para buscar os filhos. Eu me sinto segura, ela pode pedir para desistir. Ela vai até a vara, lá onde a gente trabalha, na secretaria, e pede desistência. Porque nas últimas audiências que eu fiz, eu vi que as pessoas ainda estão bem confusas. Acham que agora não pode mais pedir a desistência das medidas. Pode. E da mesma forma que ela pediu a desistência, se daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias, não.
aconteceu uma outra situação e agora eu me vejo realmente numa outra situação em que eu preciso dessas medidas, né? Eu preciso que ele se afaste, eu preciso que ele não tenha mais contato comigo, ela pode pedir novamente, e quantas vezes for necessário, e desistir também. Entendi. Não, interessante, muito interessante saber, porque às vezes a pessoa não vai atrás de saber, acha que é muita burocracia, acha que vai dar um problemão, né? Mas assim, mas por que eu perguntei isso? Porque talvez já exista algum crime acontecendo, talvez num nível um pouco menor, porque assim, essa perseguição, stalker, né, que eu acho que esse é o nome que se dá, né, assim, fisicamente. Isso já, porque assim, eu pensava, quero pedir medida protetiva porque o meu ex-namorado tá me perseguindo. Mas isso já não é uma espécie, um início de um crime acontecendo ali? Porque se ela pede uma medida protetiva, o cara tá fazendo isso é porque, né, ele não sofre nenhuma sanção, nenhuma, tipo, é só uma medida protetiva pra ele mesmo, ele não é... Então, é sobre isso mesmo que a gente estava falando. Então, por exemplo, nesse caso, geralmente ela termina o relacionamento, é o que é muito comum, né? O que a gente vê, assim, diariamente. E aí, porque o homem não aceita, ele começa esses atos de perseguição, de ameaças constantes. Só que às vezes ela não quer representar. Para que ela não quer nem registrar essa ocorrência, porque a gente precisa desse registro para que dê início ao inquérito policial, para que seja feitas essas investigações. E ela não quer, às vezes ela só quer a medida. Então, isso aí foi algo, uma evolução da lei, quando, né, fala, olha, não precisa mais esse boletim de ocorrência, porque às vezes... Porque a finalidade é colocar essa mulher sob proteção. E às vezes, igual eu falei, é difícil de ela tomar uma atitude. E às vezes a primeira atitude que ela toma é só eu quero que ele fique afastado de mim. Mas eu ainda não quero que ele responda o processo criminal. Ele é pai dos meus filhos. Eu vivi com ele, eu não quero por algum motivo. Eu deveria, né? Mas essa é uma escolha da mulher e a gente tem que respeitar. Entendi. Então só existe essa sanção maior, digamos assim, se houver uma denúncia. Porque é um pouco... De verdade, isso é pessoal, até eu fico um pouco com a cabeça, como os jovens dizem, bugada, né? Porque assim, você chega pra justiça e fala, preciso de ajuda contra aquela pessoa. Mas a justiça dá ajuda. Só que ao mesmo tempo não acontece nada, digamos assim. Isso que eu fiquei nessa... Mas o que acontece? Se ela registrou esse boletim de ocorrência, tá? A partir do momento que ela registrou, a maioria dos crimes, inclusive com essa mudança aí do pacote antifeminicídio, não depende mais assim. A partir do momento que ela registrou, mas ela tem que registrar. Entendi. Se ela quiser desistir depois, ela não pode. Entendi. A maioria dos crimes, porque a gente fala assim, como é do interesse público, né? Porque esse crime contra a mulher não é só contra a mulher. Ele, na verdade, envolve a sociedade. Esse crime contra a mulher envolve os filhos que estão sofrendo, essas famílias destruídas. Então, assim, o Estado tem interesse. Então, se ela registrou, ela não pode mais desistir. Entendi. Porque eu achava que era assim, se ela chega e fala assim, eu quero medida protetiva porque eu apanho. Mas eu achava que essa medida já era suficiente. Não é. Aí ela precisa desse registro, né? Desse registro da ocorrência. Entendi. Isso que eu ficava meio confuso. Ela pode só pedir medida. Pode só pedir medida. É porque eu não entendia, né, que você vê nos noticiários, assim, pediu medida protetiva porque era agredida. E o cara tava lá de boa. Inclusive, assim, a gente tem a Delegacia Especializada da Mulher, mas também ela pode ir no Ministério Público e pedir só essas medidas. Ela pode ir na Defensoria também, né, que tem um núcleo que atende as vítimas, e ela vai fazer esse requerimento. Entendi. Tá, ela fez o pedido. O que o homem recebe? Ele recebe a intimação, recebe o documento? E essas medidas estão definidas de forma bem rápida. Chegando ali no judiciário, são 24 horas. Essas medidas são deferidas de forma bem rápida. E ele é intimado. Ele é intimado dessas medidas, inclusive que se ele descumprir essas medidas, ele vai ser preso. Entendi. Então ele recebe em casa um oficial ali essas intimações é feitas às vezes até pelo WhatsApp, né? Manda os documentos por causa da celeridade. Agilidade, né? Então a justiça tem evoluído nesse sentido. Então ele recebeu ali. A maioria dos homens que recebem, eles se sentem vítimas, né? A gente tem alguns grupos reflexivos, tem um grupo reflexivo da Polícia Civil, lá no fórum também, nós temos grupos reflexivos. E a maioria dos homens, eles não têm entendimento, eles nem entendem também que o que eles estão cometendo é crime. Então, ele recebe aquela intimação, ele fica com raiva, se sente vítima. E quando eles participam desses cursos, que é importante essa orientação, ao final eles têm consciência, né, dos erros cometidos. Porque também, né, o cara vai... É difícil falar assim, falar que a pessoa não sabe. Né? Talvez o cara que abusa psicologicamente, beleza, não vou dizer beleza também, não é isso. Mas assim, ele tá abusando psicologicamente ali, mas ele acha que é normal. Né? Você é minha mulher, né? Eu mando em você, eu sei lá, algo nesse sentido, né? Mas esses mais graves, o cara chegar e falar assim, eu não sabia também, né? Pois é, e isso é o que na verdade, isso aí é o relato que a gente tem do pessoal que trabalha nesses grupos, que 90% chega assim, achando que não fez nada, que é vítima. A gente sabe que dentro desse público aí tem lesão, tem diversos tipos de crime. Sim.
E eles não têm dificuldade mesmo em entender, viu? É uma cultura machista, né? Imagino que muitos devam falar assim, nossa, mas eu fiquei, né, na hora eu fiquei ali movido pela, né? Quer justificar, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu fico imaginando. Mas, assim, medida protetiva, beleza, ele recebeu, mas o que é na prática? Ele recebe, ele não pode aproximar da vítima? Geralmente essas medidas, né? As mais comuns, né? São diversas medidas protetivas. As mais comuns, né? A gente estabelece uma distância é proibido se aproximar da vítima, geralmente você coloca ali 500 metros de distância. Aí ele também é proibido de entrar em contato por outros meios, né? Telefônico. E-mail, enfim, qualquer tipo, inclusive daquelas pessoas que estão próximas à vítima, familiares, por exemplo, ela tem um local específico, eu trabalho aqui, então ele também não pode frequentar aquela residência, aquele local de trabalho da vítima. E, inclusive, a vítima pode pedir até pensão alimentícia para os filhos, desde que junte a documentação. Entendi. Aí a gente tem também encaminhamento para a vítima, né? Esse acompanhamento psicológico para a vítima, acompanha os homens para esses grupos reflexivos também. Entendi. Tudo na medida protetiva. Isso que eu sempre tive dúvida, porque você falou, beleza, 500 metros, né? Mas quando envolve lugares públicos, que na teoria, entre aspas, é coincidentemente, tipo um shopping, isso ela não, entra também? Tipo, o cara vê ela longe tem que sair correndo, assim, tipo... Como a gente orienta a sair, principalmente se a mulher estiver no local primeiro. Quando o homem está no local primeiro... também, se a mulher chegou depois, eu cheguei ali no restaurante e vi, ele já está sentado, tá se alimentando. Aí eu vou sentar, eu vou causar um tumulto. Então, o correto nesse caso, se ele chegou primeiro ali no estabelecimento, é a mulher se retirar, né? Então, assim, de quem chegou primeiro, a mulher já estava ali, ele verificou que a mulher está naquele local, ele tem que se retirar. Não tem problema. E hoje, como sabe que tem prisão, eu vejo que eles têm mais medo. Estão mais medo, não tem mais... Porque se a mulher tá, às vezes, ali... Beleza, o cara tá sentado no restaurante lá do outro lado, eu tô aqui, né? Tá, beleza, quero ficar aqui, mas se o cara, tipo, tentar fazer uma comunicação, aí já entra a medida protetiva, né? Na verdade, se a gente for considerar a distância, né? A não ser que, por exemplo, geralmente eles não vão poder ficar no mesmo local, né? Entendi. Assim, não é fixo esses 500. Às vezes pode... Não, claro. A pessoa trabalha, eu trabalho a 200 metros do local de trabalho dela. Eu não vou, né, às vezes, tirar a pessoa do trabalho. Às vezes a gente reduz esse limite. Tá bom, vou colocar 200. E tem situações, assim, excepcionais. Mas, geralmente, fixa 500, às vezes 1 quilômetro. Eles vão ter que se manter distante mesmo, evitar que estejam no mesmo ambiente. E tem duração essa medida? Então, até então, a gente estava fixando um prazo aí que era geral, né? Não que todo mundo fazia isso, mas geralmente fixava-se 6 meses. Né? Que tem dia que durante 6 meses, e depois, se a mulher quiser renovar, ela procuraria o judiciário para renovar essas medidas. Mas a gente teve uma decisão, né, dos nossos superiores tribunais, e que entendeu que não, ela deve perdurar. Enquanto a vítima não manifestar, significa que ela entende que ela ainda é necessária. Aí, a partir do momento que ela fala, não, eu entendo que não é mais necessária, ela vai e pede a desistência dessas medidas. Entendi. E quando há filhos? Porque, né, se a pessoa não prestou, não fez um boletim de ocorrência, então, digamos que você tem filhos, o pai ainda tem direito de ver, buscar. Como que funciona nesse caso? Sim, tem. Isso é uma boa pergunta também, que as pessoas têm muita dúvida. Pedir medidas protetivas vai suspender o direito de visita? Até é uma das possibilidades. Mas, geralmente, isso não acontece de imediato, a não ser que tenha um caso específico em relação aos filhos. Ele continua com o direito de visitar os filhos, o que precisa ser regulamentado. Geralmente, uma pessoa, né, uma terceira pessoa da família que vai fazer... Faz intermédio. Isso, exatamente. Busca aquela criança, leva para o pai, marca horário, toda essa... E não tem... Imagina que exista isso muito, por exemplo, sei lá, o pai está nessa situação da medida protetiva, busca a criança. Aí acontece do pai, enquanto está com as crianças, difamar a imagem da mãe. Isso agrava de alguma forma essa medida protetiva ou acarreta alguma outra coisa que tem a ver? Porque eu imagino que aconteça muito, né? Acontece, né? Isso não pode fazer. É uma forma dele atingir a mulher, isso, né? Isso. Exatamente. Então, ele começa a denegrir para os filhos no intuito de atingir essa mulher, né? Por exemplo, eu não posso mais atingi-la, né? Pessoalmente, eu não posso mais violentá-la, então eu vou começar ali, né? Ou vai começar, por exemplo, suspende a pensão alimentícia por um período X, no intuito da mãe padecer, porque ele quer que ela volte ao relacionamento, ela quer que ela passe essa dificuldade financeira. Então, isso acontece. E aí acaba agravando ou piorando um pouquinho o caso do cara? Aí, na verdade, assim, igual como eu estava explicando, a medida protetiva por si só, ela é uma medida protetiva que visa resguardar a integridade da vida, uma medida cautelar.
E aí, cada crime que aconteça, tem que cada crime ser relatado, ser, entendeu? Assim, de forma... Então, se a mulher não é em souber, né, relação, né? e achar ou entender que ou a criança chegar, o papai falou tal coisa, né? Tá Ela pode... difamando, né? Tá isso. Aí a gente vai ter uma situação específica para cada caso, né? Então, doutor, acho que essa pauta da medida protetiva já ficou claro, né, pra gente. Uma coisa que me vem à mente também é a questão desses homens, né, que fazem até ameaças às mulheres através de terceiros, né? Família, filho, sogra, alguém que ele teve vínculo ainda, né? Porque foi casado ou namorou e teve vínculo familiar, né? Então, imagino eu que existam vários casos, né, de pessoas que ameaçam através de terceiros, né? Sim, isso é possível, né? Muitas vezes, como ele não tem acesso mais à vítima, às vezes, por exemplo, a vítima desbloqueia ele no celular e ele tem acesso aos filhos, por exemplo, ou uma irmã que tem contato com a vítima, começa a mandar os áudios ameaçadores. Esses áudios são encaminhados à vítima, não assim porque a pessoa que está encaminhando também deseja que aquela ameaça aconteça, mas até para que a pessoa se sinta informada do que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa manda um áudio, olha, avisa fulano que eu vou matar ela. Se ela ficar, que eu vou chamar alguém e vou matar ela. Então a pessoa mostra para ela, até para que ela tome as providências, para que ela vá à delegacia e também se sinta protegida, né? Imagina que deve acontecer muito isso, né? Nossa, porque a pessoa às vezes... A gente vê uma brincadeira que tem nas redes sociais e tudo mais, que apesar de ser brincadeira, a gente conversando agora eu fico pensando, né? Porque assim, qual que é a brincadeira? A mulher vai lá e termina com o cara. Bloqueia ele em todas as redes sociais. E qual que é a brincadeira que eles falam, né? Eles fazem um Pix de um centavo, e porque o Pix você consegue colocar uma mensagem. Fala assim, no Pix você não me bloqueou. Beleza, engraçadinho, mas assim, para pra pensar, né? Poxa, se a pessoa bloqueou você em tudo, é porque ela não quer mais contato. Então, assim, essa insistência, isso assim... às vezes a gente passa batido, mas... Sei lá, né? Dá um alertinho assim na cabeça, né? Exatamente. Eu falo, a gente precisa trabalhar muito os nossos jovens, né? As nossas crianças, os adolescentes, inclusive na questão de relacionamento, de entender que um relacionamento pode ter um fim. E é preciso que seja aceitável, né? Porque esses adolescentes, a gente precisa realmente mudar, isso é muito importante. Né? Porque toda essa insistência, isso tudo vem, né, de um histórico aí da mulher, como nós já falamos aqui, de não aceitação. Porque assim, se o cara tenta falar com ela a todo custo, mesmo bloqueado, mas poxa, né? Cadê a liberdade da pessoa? Eu não vejo assim com olhos de brincadeira, não. Confesso que eu vejo assim, né? E a gente tem muito na internet com ainda, pé atrás, né? né? As piadinhas, não bloqueou no e-mail, não bloqueou, sabe? Tenta falar com a pessoa por um meio que ela não bloqueou ainda, né? E aí vai saber, né? O porquê que a pessoa... Porque assim, términos convencionais, normais, de pessoas adultas e, enfim, corretas, digamos assim, vai cada um para um lado, vai viver a vida, sabe? Agora, se a pessoa bloqueia em tudo, né? Não quer contato nenhum, vai saber o que aconteceu, né? Assim. Porque já está sendo perturbada, Exato. né? Ela não vai bloquear se está tudo bem, né? Igual você falou, não, terminamos amigavelmente. Geralmente, ela só vai bloquear diante de algo que está acontecendo, né? Que está atrapalhando a vida dela, perturbando. Exato, Bom, tá, então a gente já falou da violência psicológica e física, né? Dentro do âmbito doméstico. Tem mais alguns tipos que a gente pode... Então, a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos, né, de violência doméstica, familiar, que é a violência física, que é a mais reconhecida, que nós já falamos aqui, a violência psicológica, e tem também a violência moral, sexual e patrimonial. Então, a violência moral, ela ocorre quando acontecem os casos de difamação, injúria da vítima, né? Você atribui falsamente, por exemplo, ato de traição, começa a falar para os amigos, começa a tentar atingir a honra né, da vítima, ou seja, ela constrói uma honra durante toda a sua vida, ela tem um fim de relacionamento e ele tenta, né, desconstruir. Então, assim, a gente fala que geralmente a violência psicológica ela é invisível, né, aos olhos da sociedade, acontece ali no âmbito doméstico, privado, enquanto que na moral ele começa já a levar para a sociedade, né? Falar mal da vítima perante a sociedade. Aí nós temos a sexual, né, que pode ser no caso de estupro, importunação, por exemplo, obrigar a vítima a manter relações sexuais que lhe causem repulsa, proibi-la de usar métodos contraceptivos, ou até mesmo obrigá-la a usar, a engravidar, a casar. Ou seja, qualquer ato sem consentimento da vítima, né, inclusive ali dentro de um relacionamento estável, configura também essa violência sexual. E também a violência patrimonial, reter os bens das vítimas, os documentos pessoais, não deixar a vítima trabalhar para que cause essa dependência financeira.
É importante, né, para as pessoas saberem, porque muitas vezes acham que é só agredir fisicamente que tá, né, que é Isso, e violência existe doméstica, 5 né? tipos, né, de violência doméstica ali Também. previsto na Lei Maria da Penha. É o povo que não fica esperto não, né? Porque aí depois fala, não sabia, ué, né? Então, A lei completou 18 anos no pois ano é, passado. só Em teve agosto, né, completou a maioridade. hoje em dia não tem mais essa de não sabia, né? Pelo amor de Deus, o cara... Mas enfim. E assim, se esquece muito, né, assim, de casos famosos. A gente teve, que eu tava me lembrando, né, de 2 casos, assim, de feminicídios que parou o país, só que já faz um tempinho, já talvez até os jovens hoje não lembrem, né? Mas que fica aqui, para quem tá nos assistindo, depois procurar saber melhor, ver notícias da época, que é o caso de uma jovem chamada Eloá, né? Ela que terminou o namoro e o rapaz foi e sequestrou ela dentro do apartamento dela, né? Só lembra desse caso, doutora? Lembra? Sim, eu lembro, inclusive, esse caso foi por volta ali de 2008, Isso. né? Eu estava atuando até em Diamantina, eu fiquei assistindo pela TV, porque foi assim como, né, você disse, parou, né? Sim. O Brasil assistindo aquele caso triste de uma adolescente, né? Eu lembro que eu era De 14 adolescente. anos, Eu era adolescente devia ser também, né? adolescente. E nossa, eu lembro que passava plantão da Globo umas 4 vezes por dia. Ficava uma câmera na janela dela, uma população em volta. E ela aparecia na janela, o cara atrás dela, né? Dentro do apartamento, e ela aparecia na janela pra tranquilizar a família. Pra dizer, ó, tá tudo bem. Nossa, eu nunca me esqueci daquela imagem, né? Ela falando tá tudo bem, né? Leitura labial e tudo mais. E ela voltava. Então ela aparecia esporadicamente na janela pra falar. E acho que foi mais de 100 dias de sequestro. 100 horas, perdão. 100 horas de sequestro. 100 horas não foi. Eu também me lembro assim Foi perfeitamente um da menina tempão. aparecendo na janela e a polícia tentando aquele contato, a negociação, e foi. Nossa, E o que comoveu, assim, claro que, além do assassinato dela, foi porque ela tinha uma amiga, porque tava tendo um trabalho de escola, eu lembro bem. Era ela, uma amiga e um amigo fazendo trabalho de escola. Aí o cara invadiu, o ex-namorado invadiu o apartamento, colocou eles em cárcere privado, só que liberou os dois. E ficou só a menina, liberou os 2 amigos, ficou só a Eloá. E aí teve uma amiga dela que voltou pra ficar com ela, que olha, né? O nível de comprometimento e amor de uma pessoa pela outra, Sim. de arriscar a própria vida pela amiga, né? Mas infelizmente o desfecho foi triste, né? Que a polícia invadiu, só que a polícia não imaginava que a porta estava bloqueada pelo lado de dentro. Então na hora que invadiu, o cara assustou e matou, né, a Eloá e atirou no rosto da Nayara. Mas foi uma comoção assim que eu vou te falar, hein? Passou no Fantástico a entrevista da Nayara e tudo mais. Esse é um caso típico, né? Sim, um caso típico de feminicídio, né? A Eloá terminou o relacionamento, ele não aceitava o término e matou essa adolescente, né? Muito Nossa, triste. uma adolescente, cara. Adolescente, eu falo. E o cara era maior de idade, já mais velho, né? Até. Eu não lembro exatamente qual a Eu idade também, dele. eu acho que ele tinha uns 20 e tantos já, hein? Eu tenho quase acredito que certeza. sim, que ele era maior de idade. E isso fica um sinal pra quem assiste, assim, tipo, dos pais mesmo, assim, poxa, deixar eu falo que é criança, assim, sabe? Pré-adolescente, 14 anos. Namorar com um cara, sabe, tão mais velho, assim, sei lá, não consigo ver, assim, com bons olhos, né? Assim, claro que, né, deve ter N casos que deram certo, nos nossos antepassados que casaram, né? Mas, assim, hoje em dia eu não consigo, assim, ver com os olhos, assim, sabe? Essa situação, né? Muita diferença de idade, realidade de, sabe? Mas enfim, se a gente continuar falando, eu vou entrar em uma outra pauta e prolongar mais ainda, que é qual que é a menor idade para se relacionar, né? Mas aí a gente deixa para um podcast específico, né, sobre essa questão mais voltado para o infanto juvenil, né? Crimes cometidos ali contra infanto juvenil. E o caso do goleiro Bruno, né? Que aí todo mundo sabe, esse até hoje todo mundo sabe. Até os mais jovens. Até né? os mais jovens, né? Até Sim. mais Que foi o jovens. caso de um jogador super famoso, de um time super famoso, que matou a mulher porque não queria pagar. É muito louco. Não tem sentido. Assim, não entra na minha cabeça. Mãe do filho dele. Exatamente. Super bem sucedido, um altíssimo salário, poderia muito bem pagar, né? Destruiu a vida dela, destruiu a vida dele, Não, e foi dessa criança. E um crime bárbaro, assim, que não chocante. tem, né, não envolve, assim, não sei nem se tanta tipificação que entrou nesse crime dele ali, né, que, nossa, porque não foi só assassiná-la, né, ele foi, assim, claro que não encontrou o corpo, né, que também já é outro crime, né, ocultação de cadáver. Sim. Né, dizem, né, um inquérito que há indícios que ele tenha esquartejado e dado para os animais comerem para cachorro. Que loucura, né? Um trem assim que não... Cruel, né? Meu Demais. Deus do céu, não dá pra saber que é um ser humano, né? E às vezes acaba caindo no esquecimento, apesar do caso do goleiro Bruno vira e mexe e volta, mas acaba caindo no esquecimento. Acho que a sociedade que ela precisa um pouco mais, né, ser motivada, né, assim, a essa defesa contra o feminicídio mesmo, porque infelizmente vai ficando corriqueiro. Isso acho tão, sabe, a naturalidade que as pessoas assistem no jornal,
todo dia nesse jornalismo policial, né? Acho que, enfim, indo até por um outro lado, eu penso que a sociedade ela tá ficando cada vez mais fria, sabe? Vê como, mais um, né? É porque não é uma luta das mulheres, é uma luta de todos. Lógico, é uma luta da todo mundo tem mulher em casa, todo mundo tem mãe, tem filha, irmã, sabe? Exatamente. Quando uma mulher morre, assim, no mínimo 10 pessoas são atingidas. Sim. Com a morte dessa mulher, crianças, quantos órfãos, né? Totalmente. Muitas dessas mulheres que foram mortas tinham filhos, né? Essas crianças órfãs, porque daí... E ainda quando ele é o pai, ele vai preso e matou a mulher, e essas crianças ficam sozinhas, né? Nossa, enfim, então fica a ideia desse episódio mesmo, né? Pra conscientizar as pessoas que estão nos ouvindo, a não se calar, né? Poxa, a procurar, e quando vê notícia do tipo, não achar que é mais uma. Não achar que né, ter essa frieza, né? Porque tem isso no Brasil, né? Em qualquer tipo de violência, assim, hoje em dia, a sociedade olha, né? Amanhã vai ter de novo. Exatamente. Foi a vida de alguém. Não é exato. Mais uma, é a vida de alguém. Exato. E a vida perdeu valor, a gente vê, né? A gente percebe muito por aí que pra pessoa que dá a própria vida pra fazer coisas por aí. E não tem escolha, né? De classe social. Exato. Atinge pode acontecer tudo. com qualquer pessoa. Sim, atinge tudo. Qualquer pessoa pode estar sujeita. Né? Então, assim... Mas, enfim, doutora, eu já te segurei aqui por mais de 1 hora, então eu te agradeço do fundo do coração, assim, sua disponibilidade para a gente falar desse tema tão importante, né? A gente sabe que se fosse emendar um bate-papo ia ficar aqui mais horas ainda, porque é um tema super importante, mas fica aqui o convite para a senhora retornar. A gente até expandiu o convite, né, para outras áreas também ali dentro das áreas jurídicas que trabalham com esse tema também, para a gente poder explorar ainda mais, né? Mas fica aqui o convite e o agradecimento pela sua disponibilidade. Lucas, eu que agradeço também, né? É sempre muito importante falar sobre o assunto, então todo esse espaço, né, que foi concedido, eu também estou muito grata. Nada, a gente agradece. E você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar seu gostei, seu favorito, deixar seu comentário, alguma dúvida que ficou, né? Então, nós agradecemos de coração você que esteve até aqui conosco. Fica de olho no nosso canal, no nosso Instagram, que vão ter lá divulgações dos próximos episódios e os cortes desse episódio. Tá tudo aqui na bio, na descrição do YouTube. Vejo você na próxima. Até mais.